Boa noite, meninas do curso de Serviço Social. A nossa disciplina hoje é Questão Social e Serviço Social. É uma aula revisional, uma aula de revisão para a prova, e não podemos perder tempo com relação por não estar funcionando hoje, dia 28, a Teams. Portanto, eu estou gravando aqui no YouTube para que todos vocês possam ter acesso a essa aula revisional, ok? Então, vamos lá. Qual é o objetivo do nosso estudo, né? O objetivo do nosso estudo é entender que um assistente social, ele tem como matéria-prima a questão social e suas manifestações. Então, é isso que nós vamos ver aqui. Então, vamos entender aqui. Eu fiz, primeiramente, um estudo de caso, né? Então, esse estudo de caso, ele tem tudo a ver com uma situação fictícia, mas que não deixa de ser verdadeira, tá? É assim, você no caso, você é aluno, aluna, você é um assistente social, você trabalha, um exemplo que eu estou dando aqui, você trabalha no CRAS de Belém, então nós temos a seguinte situação hipotética que também não deixa de ser uma situação aí que você vai se defrontar com ela com certeza. Então, Dona Lúcia vai até o CRAS, e ela é recebida por você, aluna, por você já assistente social mais lá à frente. Você vai fazer uma escuta qualificada e você vai ver a seguinte situação. Sabe, doutora, moro na terra firme, meu filho de 10 anos de idade, chamado Pedro, é deficiente e todos os dias tenho que levar ele para fazer fisioterapia. Meu esposo Fortunato bebe. Ele não quer levar a criança. Às vezes ele leva, mas na maioria das vezes não leva. Ele, inclusive, está sem estudar, porque não sei mais o que fazer. Eu tive conhecimento desse CRAS através de uma amiga, a Marinha, minha vizinha. Queria saber aqui, nesse CRAS, se a senhora pode me ajudar. O que eu faço? Bem, esta é uma situação hipotética que você está vendo aí. Então, qual é a questão social? Quais são as questões sociais? Bem, gente, a questão social é aquilo que se expressa na voz da usuária. Então, a principal questão social é a deficiência do filho e aquilo que se expressa atrás desta fala é tudo que está em torno da deficiência da criança, que é a ausência da criança e permanecer na escola, o fato de não ter quem levar a criança na escola, porque é uma pessoa com deficiência, ela não tem como carregar essa criança, e por outro lado o marido já bebe. Então, são várias, a questão social principal é a deficiência da criança, mas tem tudo aquilo que se expressa, ou seja, são as expressões da questão social por conta dessa situação colocada por essa pessoa que expõe essa senhora à situação de vulnerabilidade. Ela não tem como levar a criança, não tem como pagar uma mototáxi, não tem como pagar um táxi. Então, você há de convir aí que a questão social, ela tem como principal eixo, mas ela expressa outras situações, não é isso? Então, quais são os instrumentos técnicos operativos que o assistente social vai utilizar? Primeiro, para ele conseguir entender esta questão social, primeiro ele vai fazer a escuta qualificada para depreender, para entender qual é a questão social. Como eu coloquei, é a deficiência da criança a principal, mas por trás dela se expressa várias outras questões oriundas da situação de vulnerabilidade pessoal, ou seja, como a gente fala, vulnerabilidade é a situação de pobreza desta mãe que não tem condições de pagar um táxi, mototáxi, para levar essa criança nem na escola e muito menos para fazer a fisioterapia constantemente. Então, você entende aí que os instrumentais técnicos operativos do assistente social, primeiro a visita vai ser a escuta qualificada, depois vai ser até a visita domiciliar,
para poder então visualizar de perto aquilo que se expressa no cotidiano desta família em termos de situação de vulnerabilidade pessoal. Por outro lado, a visita domiciliar vai permitir você enxergar de fato o locus do cotidiano desta família para saber realmente a situação de vulnerabilidade. E aí, o que acontece a partir de então? Você vai orientar, é um outro instrumental técnico operativo, e você vai não só orientar, mas você vai encaminhar, fazer os diversos encaminhamentos para acesso a proteção social a que esta família tem direito. Então, primeiro, você vai orientar com relação à questão ao benefício de prestação continuada, que essa criança tem direito, por sua vez ela é deficiente, então você vai orientar que ela precisa, essa família, essa mãe precisa levar esta criança, até mesmo lá onde ela já faz fisioterapia, ela pode pegar um laudo médico quanto à incapacidade laborativa para a vida diária dessa criança, para que ela possa então, no próprio CRAS que ela é atendida, acessar o benefício de prestação continuada, onde você vai fazer o parecer social, orientando mediante todos os documentos que vai precisar da família, de todos da casa, para que ela possa acessar no INSS esse benefício para essa criança, para que ela tenha um salário mínimo, para que possa então sobreviver com essa condição, nessa condição dessa criança, levando ela para fisioterapia, podendo levar ela à escola, além do que o pai que é aí que bebe também precisa da orientação para encaminhamento lá para o CAPS-AD, que é o CAPS que trata de álcool e droga, então ele precisa também deste acompanhamento. O que foi que aconteceu que ele se tornou alcoólatra? Tem algo nessa história toda que você vai entender a partir da escuta qualificada. Então, fazer com que essa mulher, você possa encaminhar este marido, esse companheiro para o CAPS, porque o álcool também vai trazer vários tipos de violência. Então, a família em si está em situação de risco, não só de vulnerabilidade, mas de risco. Então, você vai utilizar todos esses instrumentais técnicos operativos a partir do que você entendeu aí na escuta qualificada da questão social. Tá? Então, você vai com certeza garantir o direito perante a questão social. E a principal delas aí foi que ela veio buscar ajuda, mas não é a ajuda. O que ela veio buscar foi a concessão do direito para o seu filho e para a situação de risco e vulnerabilidade a que ela e o filho estão expostos mediante a situação do filho e também mediante a situação do pai, que convive na situação de alcoolismo, né, que tem uma série de consequências o alcoolismo, tanto de violência, quanto até mesmo de desemprego. Então, tem uma série que se expressa através da questão social principal. Então, é por isso que nossa matéria-prima são as expressões da questão social, porque a questão social, ela se expressa por várias e outras situações que perpassam aquela principal. Então, deu para entender aí nesse exemplozinho, nesse estudo de caso, como é que se comporta, o que é realmente a questão social na prática, deu para entender? Então, vamos entender aí um pouquinho mais adiante, tá? Olha só, nós vamos utilizar aí uma autora, o nome dela é Bering, você vai escutar muito sobre essa autora. Então, ela tem uma obra em 2003 que ela vai dizer que o capitalismo, ele vai ser o resultado do processo histórico mundial, porque o capitalismo é ele que faz e que traz essa desigualdade social, por exemplo, como a gente viu nesse caso aí, dessa situação, desse estudo de caso. Então, ele tem todo um processo histórico mundial que surgiu lá na Inglaterra com a Revolução Industrial e que se espraiou por toda a Europa
e também pela América, a América do Norte, a América Latina, a América do Sul, tá? Então você há de entender que o capitalismo ele vai contribuir sobremaneira para a injustiça social, porque ele visa o lucro, né? Então, se ele visa o lucro, com certeza ele vai extrair aí esse lucro aí de quem? Da costa de todos aqueles que trabalham, ou seja, da classe trabalhadora. Então, o capitalismo aqui, ele vai ter uma lógica. Qual é? A lógica do valor para organizar as relações sociais, políticas, econômicas e culturais. Então, é claro que o capitalismo ele vai reorganizar todas as relações sociais, políticas, econômicas e culturais para justamente substituir aquela forma, você lembra lá do feudalismo? O feudalismo era a forma de troca. E no capitalismo, a forma não é mais de troca, a forma vai ser de venda. Então, a organização da sociedade, a partir do capitalismo, vai se reordenar. As relações sociais não serão mais de troca, e sim de compra e venda, ou seja, de mercado. Então, Berg vai falar a respeito dessa nova classe que vai surgir, que é a classe trabalhadora, que vai oferecer a sua mão de obra em troca de quê? De salário. Então, isso aí vai contribuir para novas relações políticas, novas relações sociais, na verdade, uma nova organização da sociedade a partir do capitalismo. Tá? Então, o que Berg vem dizer acerca da questão social? Ela vem dizer que com isso a questão social é fruto do capitalismo, porque a partir do capitalismo que vai se expressar várias problemáticas, dentre elas a pobreza em função da desigualdade social. Aí nós vamos ter situação de habitação, situação de habitação, quando eu falei de moradia, situação de saneamento básico. Então, ela vem dizer na sua obra, em 2003, ela vai definir o capitalismo como uma sociedade de produtores de mercadoria, constituída de homens livres. Na verdade, nós somos livres para negociarmos nossos produtos, porém, nós não podemos esquecer que esses produtos, eles são atribuídos a quê? A força do nosso trabalho. É a força do nosso trabalho que nos dá os meios para nós termos a subsistência a partir desses instrumentos de produção. Então, ela diz o seguinte, homens livres, entre aspas, porque, na verdade, nós não somos livres, porque nós dependemos do mercado e nós dependemos do trabalho com aqueles que detêm os meios de produção para pagar no nosso trabalho, né, a nossa mão de obra, para que a gente possa então produzir e ter os meios de subsistência para se manter. Então, deu para entender aí a questão social é fruto do capitalismo. Caso isso caia na prova, você já sabe que a questão social nasce com o capitalismo. Então, olha esta foto aí. É uma foto aqui de exclusão social, é uma foto de antagonismo, são duas classes, a classe que detém os meios de produção e a classe que simplesmente é desprovida dos seus direitos básicos e fundamentais. Quais são os direitos básicos e fundamentais dessa senhora aqui? A habitação, no caso é a moradia, né, gente? Saúde, você vê a situação que essa senhora está, essa pessoa em situação de rua. Então, esse é um exemplo real no nosso Brasil. Então, isso quer dizer o quê? Que no capitalismo, as relações de troca entre os produtores das mercadorias assumem a forma de uma relação social. Qual é a relação que se tem, então? A relação é entre os produtos do trabalho e não entre os homens. A relação, gente, aqui é entre os produtos. As relações sociais, elas não se dão aí entre os homens, e sim entre os produtos.
Então, esses produtos aqui que você há de ouvir, que você há de ver, que você há de perceber, aqui é uma relação antagônica. E essa relação antagônica aqui, ela contribui para quê? Para o enriquecimento de quem? De uma camada da população, uma camada pequena, né, mas que detém os meios de produção para explorar o quê? Explorar a mais-valia da classe trabalhadora. Então você vê, né? Você há de entender aí, tá? Que a relação social, quero que vocês entendam que a relação social é entre os produtos do trabalho. Não, essa relação aí é entre as mercadorias, é entre aquilo que é produzido, não é entre as pessoas, né? Você vê que a relação é entre os produtos. Então, veja você aí, né? Isso, o que Marx vem chamar para essa relação aí de mercadoria? Ele vem chamar de fetichismo da mercadoria. O que é o fetichismo da mercadoria, professora? É o desejo de querer algo. Muitas das vezes você nem sequer precisa dessa mercadoria, mas acontece que você acaba comprando algo que você não precisa. Então, tal fenômeno, Marx ele vai denominar, né, de fetichismo da mercadoria, por meio do qual as relações de produção se mistificam e aparece como se fosse relação entre as mercadorias. Né? Entretanto, se você for entender na essência, as relações, elas não são entre essas mercadorias, as relações são entre as classes sociais antagônicas, porque quem é que produz a mercadoria? Não é o trabalhador? E quem é que detém os meios de produção para produzir a mercadoria? Não é a classe burguesa? Então, Marx diz que essas relações parece que são entre as mercadorias, como eu falei anteriormente. Porém, a relação aí é entre as classes antagônicas, né? Então, essas classes antagônicas, elas são construídas entre os que vendem sua força de trabalho e os que detêm os meios de produção, né? Então, você vê, eu fiz até um desenho aí, me leva, me compra, né? Você não vai se arrepender, ou seja, a mercadoria fazendo um chamamento para você, para que você possa levá-la. Muitas das vezes você leva uma mercadoria por uma questão de que todos têm, eu vou comprar, um exemplo do iPhone. Muitas das vezes você não pode nem comprar um iPhone, mas porque a própria ideologia de classe diz que status quem tem um iPhone. Então você acaba se endividando por conta por uma questão mesmo de vaidade. Então é o que ele chama de fetichismo da mercadoria, ou seja, a essência aí, ela está na relação entre as classes sociais que são antagônicas, tá? Então, é isso que a gente fala aí, é o que Marx fala, que no capitalismo as relações de troca, elas se dão entre produtores. Quem é que produz? É a burguesia, e os que assumem a forma de uma relação social entre os produtos do trabalho, ou seja, é aquele que produz, né? Não são as pessoas entre si que são concorrentes, os trabalhadores entre si, não são os trabalhadores entre si que são concorrentes, né? Do ponto de vista da exploração, mas sim as classes sociais antagônicas, quem detém os meios de produção e aqueles que oferecem a sua mão de obra em troca da produção daquela mercadoria, tá? Então, vamos entender aqui
né? Isso aqui é importante, tá, gente? Eu até grifei, destaquei para você entender que as relações sociais no capitalismo, elas caracterizam-se pelo antagonismo. O que é antagonismo, professora? É quando uma classe não suporta, não gosta da outra, ela precisa da outra para explorar, mas ela não tem objetivos iguais, cada um tem um objetivo diferente. Isso quer dizer antagonismo entre duas classes fundamentais, a burguesia, que é compreendida pelos que detêm os meios de produção e que empregam o trabalho assalariado, ou seja, aquela que paga alguém para trabalhar. E o proletariado. Quem é o proletariado, professora? É a classe trabalhadora assalariada, que é privada dos meios de produção e se vê obrigada a quê? A vender sua força de trabalho. Para quê? Para ter o que comer, ou seja, para ter a sua subsistência, para comprar aquilo que é de fundamental para o seu dia a dia, né? Então, Marx e Engels, eles conceituaram essas relações aí oriunda da formação do capitalismo. Então, essa classe antagônica aí, a classe burguesa tem interesse, qual é? O lucro. Então, Marx e Engels, eles dois, né? Eles falavam acerca desse antagonismo de classe aí. Esse antagonismo de classe, então é fundamental que você possa entender esse antagonismo aí, que tanto é propagado por Karl Marx, né? Isso quer dizer o quê, professora? Que o trabalhador, ele participa do processo de trabalho de forma fragmentada. Eu vou dar um exemplo para você. Na medida em que um computador é feito, como é que esse computador é feito no mundo do trabalho? Cada um faz uma peça lá na indústria, na fábrica. Tem até países, por exemplo, que faz só a parte daqui da tela, touchscreen, né, da tela. O outro faz só aqui a parte do teclado. Ou seja, o trabalhador, ele não enxerga a totalidade daquele produto. Então, como ele não enxerga a totalidade, o trabalho se torna fragmentado, né? Então, Karl Marx, ele fala dessa fragmentação e por isso ele não detém o controle sobre sua totalidade, sobre a totalidade do produto, né? E nem muito menos da totalidade do produto do seu trabalho. Então, ele faz uma peça, mas ele talvez até saiba, mas ele não entende, ele não percebe que aquele produto é um produto final do seu trabalho que vai gerar um lucro oriundo do computador, da formação de um computador que por vezes ele não tem como comprar este produto, né? Então, ele produz a peça do produto, mas ele vai comprar o produto a preço de mercado. Então, esse trabalhador, ele produz valor a mais do que o valor de uso do produto, que é apropriado por quem? Pelo capitalista. E isso é que a gente chama de lucro, tá? Porque ele produz um produto que vale muito mais do que aquilo que ele está fazendo. Então, isso aí é apropriado pelo capitalista e ele nem percebe. Ele não percebe, ele se torna uma pessoa alienada do seu trabalho, porque ele nem imagina que ele está gerando um lucro fruto do seu próprio trabalho. Deu para entender, gente? Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que, por sua vez, então é destinado a quê? Um salário mínimo ao trabalhador para que ele tenha a sua sobrevivência física e ele continue produzindo, ele tem a capacidade de continuar produzindo e isso não corresponde ao valor que o capitalista receberá pelo produto. Ou seja, se aquele produto vale R$500, ele vai vender aquele produto, o capitalista, por R$1.000 e os outros 500 é o quê? É o lucro. Então, esse fenômeno é o que Marx fala que é
ele vai se consubstanciar na própria produção para produzir mais e gerar mais e mais lucro. Entendeu? Então, gente, isso aí é o mundo capitalista. Então, nós vamos entender a questão social nesse contexto capitalista. Por isso que é importante você entender que a questão social, ela perpassa por esse contexto capitalista, tá? Dentro dessa temática, então, é preciso você entender que a questão social e aquilo que se expressa, né? Ou seja, as suas expressões, elas estão diretamente ligadas a quê? A um viés capitalista. Você não pode perder isso de vista. Onde temos o quê? O enriquecimento crescente de uma minoria. Quem é a minoria? É a classe burguesa, né, gente? E em contrapartida, a maioria da sociedade cada vez mais pobre. Então, é nesse contexto que as expressões da questão social traduzem em que, professora? É uma potencialização do fetichismo da mercadoria, com a banalização do ser humano, com a banalização do ser humano para a satisfação das necessidades sociais, dos dilemas do trabalho. Então, você vê que a própria mercadoria que é produzida pelo trabalhador, por nós trabalhadores, nós passamos a ter um verdadeiro desejo por essa mercadoria. E a mercadoria comprada por nós, ela é fruto do nosso próprio trabalho, que nós trabalhamos, mas que nós, eu digo nós porque eu me coloco nessa condição também de trabalhadora, só que nós somos trabalhadores intelectuais, porque nós não vendemos um produto, e sim um serviço, mas aí o produto que é produzido por esse trabalhador, ele acaba que ele não tem como comprar. Por exemplo, quem produz um carro, não tem como comprar o carro, né? Então, você vê, mas ele tem um fetichismo, ele tem um desejo de comprar, né? Mas o que ele precisa é apenas, ele precisa satisfazer suas necessidades sociais, as suas necessidades vitais, por isso ele vende a sua força de trabalho. Tá, gente? Então, olha só, nós vamos entender aqui, isso diz respeito a quê? Isso traz o crescimento das desigualdades sociais. Quanto mais exploração, mais injustiça social, mais desigualdade social e mais regressão dos direitos civis e sociais. Porque você acha que o burguês, que a burguesia quer instalar, quer ampliar os direitos civis e sociais? Não. Esses direitos civis e sociais, ele vai ser fruto de uma reivindicação da classe trabalhadora, né? E essa reivindicação vai fazer com que nós tenhamos aí uma ascensão no cenário político e social. Então, o que a Yamamoto vem a dizer, né? Ela vem falar a respeito de quê? Que a regressão dos direitos civis e sociais, a desregulamentação das relações de trabalho e a exceção de política de ajustes estruturais preconizada pelos países imperialistas. Então, quais são os países imperialistas? São aqueles países em que eles querem mercado no Brasil. Então, você vê que vários países, eles querem as nossas riquezas, querem os nossos produtos, né? Então querem nossos produtos, não, melhor dizendo, a nossa matéria-prima para exportação. Você vê o quanto de matéria-prima nós exportamos para esses países imperialistas. Mas o que eles querem? Eles querem ajustes estruturais, ajuste na nossa economia, ajuste nos impostos, para que eles possam adentrar o nosso país. E Yamamoto fala a respeito disso, né? Então, o capitalismo, ele vem trazer aí com ele a questão social. Professor, então, o que é questão social? Gente, é tudo aquilo que se expressa na relação antagônica das classes sociais, né? A classe trabalhadora com a classe capitalista. O que nós vamos ter? Nós vamos ter desemprego no capitalismo, nós vamos ter violência, desigualdade social, uma educação precária, porque a educação pública é precária, você percebe, né?
né, que tudo é para que se privatize a educação de uma vez por todas, nós vamos ter fome, vamos ter pobreza, a desigualdade, a injustiça, a desigualdade, ela vai trazer injustiças sociais e, consequentemente, tudo isso vem se expressar na questão social, que vai ser a matéria-prima do serviço social, né? Então, veja você, o governo, né, ele vem aí ao longo do tempo criando programas. Você vê aí o programa Bolsa Família, inclusive o Bolsa Família, nós tínhamos aí até um debate acerca desses programas, né? Agora nós temos esse incentivo aqui na era bolsonarista, nesse incentivo que vai até o final do ano, para que as famílias que estão em situação de desemprego, mas só que esses programas aí que são criados, eles não são programas de caridade, programas caritativos, não. Eles são programas que têm a ver com, é uma devolutiva dos impostos que a gente paga, né? Então, tudo isso é com o intuito que nós possamos chegar a uma sociedade igualitária. Mas você vê que falta muito, né, gente? Falta muito para que nós possamos entender a necessidade de assumir o protagonismo, né? Quantas mil famílias nós não temos no Brasil que fazem parte do programa Bolsa Família e que muito nem sabe por que fazem parte do Bolsa Família. Qual é o protagonismo que essas famílias... O que é um protagonismo? Gente, eu me entender enquanto cidadão de direito, cidadão que tem o direito de ter um emprego, de ter trabalho e renda, né? Então, cidadão que eu tenha ações como forma de melhorar, ações que eu digo são políticas sociais, como forma de melhoria das minhas condições de vida, né? Então, o que a gente enxerga aí? A gente enxerga um Estado capitalista, né? O que nós enxergamos, que desvaloriza cada vez mais a mão de obra. Cada vez mais, não é à toa que o desemprego aí está aumentando a cada dia mais, ao mesmo tempo em que a economia inflaciona bens de consumos essenciais. Ao exemplo aí, nós temos o arroz, o feijão, a banana, quanto que não está cada um desse produto, né? Então, essa inflação aí, os países imperialistas exigem do Brasil? Ora, você tem que conter aí para que nós possamos comprar os produtos de vocês e ter lucro, para ter lucro. Então, não só os produtos, mas sobretudo a nossa matéria-prima. Nós temos aí a nossa matéria-prima lá que é escoada aqui, o nosso aço para outros países. O aço é só um dos exemplos, mas o nosso petróleo, nós temos várias matérias-primas que a gente exporta para outros países. Mas ainda assim nós temos um país inflacionário, porque os gestores eles não conseguem conduzir esse processo da economia brasileira, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que essa inflação acaba contribuindo para cada vez mais nós termos aí uma injustiça social fruto dessa desigualdade, porque é uma grande desigualdade que o capitalismo traz, e com ele, com certeza, a inflação faz parte desse cenário capitalista, né? Então, não só a inflação, mas a privatização também. Então, vamos pensar nisso. As novas gerações aí, como é que essa nova geração vai se comportar ou tem se comportado, né? Que são formadores de opinião, estão aí cada vez mais certo que as relações estão diretamente ligadas às relações de consumo. Hoje a gente percebe aí que a relação é uma relação de consumo. O ter se tornou mais importante do que o ser. Então, quem tem mais é muito mais privilegiado de quem tem a sua essência, né? A essência hoje do ser humano, ela não é muito vista, não. É muito mais bem visto aquele que tem mais. Então, esse ter mais, ele é uma concepção capitalista.
Então, olha só, gente, vamos entender aqui o papel do assistente social, né? Então, esse é o grande desafio do serviço social no século XXI, trabalhar a erradicação. Mas, professora, o serviço social, ele tem esse desafio, sim, mas ele por si só não dá conta, ele precisa estar está entrelaçado dialeticamente com outras políticas, por exemplo, outras políticas econômicas, de trabalho e de renda, de educação, de saúde. Por si só, o serviço social jamais vai erradicar aí a questão social, porque ela faz parte do cenário capitalista, né? Se ela faz parte do cenário capitalista, com certeza, ao mesmo tempo em que nós precisamos ter uma consciência, enquanto sociedade e Estado, de que todas as ações de melhoria devem acontecer em conjunto. Em conjunto, quando eu digo em conjunto, é para que a gente tenha mais eficácia. Eficácia significa que nós precisamos trabalhar conjuntamente, não só o serviço social, mas outras políticas sociais, na qual o próprio assistente social está inserido. Então, nós precisamos dessa intersetorialidade. Esse é um grande desafio para todos nós, assistentes sociais, né, gente? Aí eu até trago para você, como eu fiquei na última aula, de falar a respeito desses programas de renda, né? Que eu perguntaria para você, esses programas de renda, será que muita gente acha que é comodismo, é uma esmola que o governo dá? Não, gente, o programa Bolsa Família, ele é um programa que ele faz parte do Sistema Único de Assistência Social, na perspectiva da prevenção, porque essas famílias que estão inseridas no programa Bolsa Família são famílias em situação de vulnerabilidade pessoal e social, ou seja, de pobreza e extrema pobreza. E qual é o direito principal de todos nós? É o acesso ao alimento. Então, o mínimo que elas recebem de R$500, o mínimo que elas recebem é justamente para que possam ter, no mínimo, um prato de comida por dia. É o direito à alimentação, está na Constituição, lá nos direitos sociais, tá? O auxílio reclusão, muita gente fala, né? Muita gente critica o auxílio reclusão. O auxílio reclusão, ele não é para o preso em si, ele é para a família do preso, porque o preso está pagando pelo crime que ele cometeu, pelo ato infracional que ele cometeu. Então, e a família lá fora, que não trabalha, que não tem a perspectiva, que muitas das vezes depende desse preso? Então, ele está recluso, sim, mas a família precisa se alimentar. Então, o auxílio reclusão é para a família. Então, ele é um salário mínimo, mas não é para todo preso. É para aquele que tem, no mínimo, 1 ano de contribuição para a Previdência Social. Então, não é para qualquer um, não é para aquele que nunca contribuiu, é para aquele que contribuiu, no mínimo 1 ano. Aí, quando ele for preso por qualquer situação aí, de homicídio, do que for, né, a família lá fora vai poder acessar o auxílio reclusão, por conta de que a família, muitas das vezes, desses detentos, elas não têm condições de sobrevida. Então, precisa de um auxílio para poder, então, no mínimo, ter, assim, como sobreviver. Tá? Esse auxílio emergencial agora que o governo Bolsonaro está proporcionando é uma tratativa oriunda do anseio da população desempregada, é uma exigência da sociedade, não é porque ele é bonzinho, não, é porque é um anseio da sociedade onde nós pagamos impostos e as pessoas que estão com o perfil precisam desse benefício emergencial, principalmente os que estão em situação de desemprego. Então, a situação é destinada para os que estão em situação de vulnerabilidade pessoal, social e econômica, que precisam acessar esse auxílio emergencial, tá?
O benefício, os benefícios eventuais, eles são benefícios que são que fazem parte da política de assistência social, lá no tocante ao auxílio funeral, auxílio natalidade, as cestas básicas, auxílio passagem. Então, esses 4 tipos de auxílio, eles fazem parte dos benefícios eventuais acessado lá nos CRAs da vida, lá nos CRAs, que todos os municípios brasileiros têm CRAs. Então, para um usuário, ele acessar, por exemplo, uma urna funerária, em que ele não tem como comprar uma urna, que eu não sei hoje quanto custa uma urna, mas no mínimo deve ser R$1.000. Então, se ele não tem condições, porque ele está numa situação de vulnerabilidade, como que aquele dependente vai ser enterrado, né? Então, ele vai acessar esse benefício através dos benefícios eventuais lá na assistência social, na Secretaria de Assistência Social, lá na perspectiva do CRAS, né? Vai ser mais especificamente no CRAS, onde o assistente social vai fazer um parecer de que ele realmente está em situação de vulnerabilidade para poder conceder essa urna. Entendeu? Então, é um trabalho que diz respeito, né, à política de assistência social. Qual é o propósito desses auxílios todos? É equacionar a pobreza. Não tem outro propósito para além do equacionamento da pobreza. Então, você há de entender que a questão social, ela é expressa na relação entre o capital e o trabalho. E aí, Faleiros, eu vou trazer Faleiros, aí em 1997, ele diz aí que a expressão da questão social, ela diz o quê? Que são as contradições do processo de acumulação capitalista. Então, você vê que é justamente o que a gente vem falando até então. Essa expressão da questão social, ela surge nesse processo de acumulação capitalista. E é a partir daí que as práticas do serviço social vão se institucionalizar, né, nas instituições através das políticas sociais. Então, a expressão da questão social, ela passa a ser matéria-prima do assistente social, mas ele fala até, que eu também concordo, que o objeto particular, que a questão social, ela não pode ser simplesmente o objeto particular de uma profissão determinada, como, por exemplo, o serviço social. Porque, olha só, realmente eu concordo com isso, com ele também, porque a questão social, muitos autores dizem que é a matéria-prima do serviço social, mas será que ele traz uma reflexão, será que é só do serviço social? Porque as contradições do processo de acumulação capitalista perpassa a questão social, perpassa por várias outras profissões para além do serviço social, né? Porém, o assistente social, ele vai trabalhar estratégias relacionais, estratégias institucionais, né? Desenvolvendo a sua praxis dentro dos seus locos de trabalho, relacionado às políticas sociais na qual está inserida. Então, eu vou trazer aí para você a questão social, como eu falei enquanto Faleiros, agora aqui eu estou trazendo aqui na perspectiva de José Paulo Neto. José Paulo Neto, ele também fala, só que de uma forma mais prolixa, mais difícil, né, mais bonita, digamos assim. Ele vai trazendo aí o que é questão social no Brasil. Ele diz que é o momento em que o Estado passa a intervir na relação entre o capital e o trabalho. Como é que ele passa a intervir nessa relação entre o capital, ou seja, entre o capitalista e o trabalhador? É através das políticas sociais. Por quê? Porque é através das políticas sociais que o assistente social é chamado. E essa profissão ela vai se afirmar enquanto profissão no mercado de trabalho.
É somente nessa ordem societária, comandada pelo monopólio, porque você vê que o que é o monopólio? São várias empresas que vão se articular, formar um grande monopólio para entrar em todos os países, né? Então é nessa condição da história, nessa condição social que vai se dar o quê? A divisão social e técnica do trabalho. Então é aí, gente, que vai se constituir um espaço em que vai se mover as práticas profissionais do assistente social. Então, o Zé Paulo Neto ele vem dizer que a profissionalização do serviço social não se relaciona necessariamente ou decisivamente à evolução da ajuda, mas ele vem dizer que ele vai trazer aí a racionalização da filantropia, nem a organização da caridade. Ela vincula o serviço social propriamente dito. Zé Paulo Neto vai dizer que ele vai se vincular a quê? A ordem monopólica. Por quê? Porque é com essa ordem monopólica que vai surgir as políticas sociais. Então ele diz das políticas sociais, o assistente social vai entrar no mercado de trabalho, que esta profissão vai ser chamada para gerir ou para intervir na refração da questão social, fruto desse processo de acumulação capitalista. Ficou claro, gente? Então, é somente quando o Estado passa a intervir nessa relação, o Estado ele vai intervir na relação entre as classes, né? E aí como é que ele vai intervir? Vai intervir a partir das políticas, da constituição das políticas sociais. E o serviço social vai ser chamado para trabalhar com todas essas mazelas que eu lhe falei aí, fome, pobreza, violência, com todas essas expressões da desigualdade social oriunda dessa relação do capital e trabalho, segundo José Paulo Neto. Então, a questão social no Brasil, ela vem se dar com o surgimento do capitalismo em 1930 com Getúlio Vargas, porque é nesse momento em que a ordem monopólica vai instituir, Getúlio Vargas vai instituir o que, gente? As políticas sociais. E quem é que vai ser chamada para estar lá à frente dessas políticas sociais, intervindo, né? Com certeza nesse processo de industrialização capitalista com Getúlio Vargas, o assistente social vai ser chamado. Então é por isso que Zé Paulo Neto ele vem dizer que a partir dessa dinâmica da ordem monopólica é que vai trazer aí a busca de soluções para os problemas sociais que surgem. Então os problemas sociais eles passam a surgir com o capitalismo. Antes do capitalismo, não tínhamos políticas sociais, nós tínhamos a igreja que tomava conta dos problemas sociais, a Igreja Apostólica Romana. Depois, com o surgimento do capitalismo no processo de industrialização, o Estado vai incorporar as políticas sociais. Para quê? Para resolver os problemas sociais que estão surgindo nessa relação, nesse processo de acumulação capitalista. Ficou claro, gente? Então, analise a partir daqui, olha, cada detalhe da aula, porque esses detalhes ele tem a ver com a revisão de tudo aquilo que a gente viu até então na nossa disciplina de sobre questão social e serviço social. Então, essa aula, quem nunca assistiu nenhuma aula de questão social e serviço social vai poder entender o que é questão social a partir dessa aula revisional, ok? Então, observe essas duas imagens. Um é um menino aí que está num lixo, outra é violência contra a mulher. São duas, nós estamos trazendo aqui questão social. Então, nós temos vários fatores que se expressam, que você não vê, mas que está por trás dessa imagem. Por exemplo, o que se expressa nessa primeira imagem? Se expressa a família, cadê a família? Cadê o emprego da família? Então, você vê que se expressa várias situações que estão por trás daquilo que você não está vendo.
Tá? Então é por isso que são expressões da questão social, porque a questão social ela se expressa no entorno daquilo que você também não está vendo, e você só vai ver a partir do momento quando você fizer uma boa escuta qualificada, para você entender o contexto da totalidade dessa criança, enxergar onde está a família que não está trabalhando, a criança que está aí sozinha nessa situação de risco. Da mesma forma, essa mulher, você está enxergando apenas uma mulher vitimizada, mas você não está enxergando o marido, o companheiro, os filhos, o que foi que aconteceu com os filhos, ou seja, tudo aquilo que se expressa por trás da imagem. E é por isso que a matéria-prima do serviço social são as expressões da questão social. É a questão social e aquilo que se expressa no entorno daquilo que você está enxergando e daquilo que você também não está enxergando, que você vai captar a partir de uma escuta qualificada. Então, gente, aqui vamos entender. Quanto à questão social, olha só, a questão social... Tudo que a gente vai ver aqui, esses conceitos, é para você entender o que é questão social, ok? Então, a questão social se apresenta no cotidiano da vida social sob a forma de múltiplas expressões. Então, quer dizer exatamente o que, professora? Que a questão social, ela se manifesta no cotidiano dessa criança, dessa mulher, sobre a forma de múltiplas, elas têm múltiplas expressões. Todas essas expressões são decorrentes da exploração do trabalho pelo capital. Não é à toa que essa família está desempregada e que essa criança está nessa condição. Por quê? Porque tudo isso é decorrente da exploração do capital, do trabalho pelo capital, onde muitos não têm acesso a um emprego. É o que se chama de exército industrial de reserva. O capitalismo ele precisa ter sua sobrevida com esse exército industrial de reserva, porque é a partir daí que ele direciona os salários. É a partir quanto maior a procura, menor o salário. Eu posso dizer quanto eu quero pagar. Entendeu? Então, a questão social, o segundo ponto aqui, está incorporada em todas as demandas atribuídas ao serviço social. Então, você há de entender que para todas as demandas do serviço social, seja na saúde, na educação, na delegacia, no judiciário, todos incorporam a questão social. E isso vai fazer o quê, gente? Vai fazer a questão social, vai compor o fundamento da profissão. Nunca se esqueça disso, que o fundamento da profissão é a questão social e suas expressões, tá? O outro ponto aqui, quanto à questão social, para os assistentes sociais que atuam nas mais variadas expressões da questão social, tem nas políticas públicas sociais as mediações necessárias para o atendimento à população. Isso quer dizer exatamente o que, professora? Que o assistente social ele vai estar inserido nas políticas sociais e ele vai ser o mediador entre a classe trabalhadora e a classe burguesa para conceder os direitos sociais para a população, no atendimento à população. Tá? Então, é justamente isso que nós queremos dizer aqui, né? Que é a partir das políticas sociais que vai haver a mediação necessária para o atendimento a essa população. O outro aspecto aí, que é a desigualdade social, ela é decorrente da concentração de renda. Claro, quem é que detém a renda no Brasil? É a classe burguesa, uma minoria detém, e isso vai trazer uma desigualdade social, é injustiça, nós não temos uma distribuição equitativa da renda, muito embora o trabalhador que gere essa renda, mas não há distribuição de forma igualitária. Tá? Isso quer dizer o quê, gente? Que essa concentração de renda, ela é uma realidade globalizada para os países capitalistas e uma realidade neoliberal. O que é o neoliberalismo? É uma realidade que parte do mercado, onde é o mercado quem dita as regras, é o mercado consumidor que dita as regras. Isso vai trazer o quê?
o marco de transformação no mundo do trabalho, porque é nesse mundo globalizado em que vai haver as transformações no mundo do trabalho, na economia. Tem produto aqui que é da China, então nesse mundo globalizado nós vamos ter transformações no mundo do trabalho, da economia, na política e da cultura brasileira. Isso é óbvio que essa realidade globalizada, ela incorpora uma nova dinâmica para o mundo do trabalho. Nós trabalhamos com produtos que são de outros países, então isso move a nossa economia, a nossa política, porque a nossa política econômica, ela é uma política globalizada em que a gente negocia com outros países, compra e venda de produtos, matéria-prima, enfim, tá? E a gente incorpora também outras culturas de outros países, né, aqui no Brasil. Então, vamos entender. A fase do capitalismo, é nessa fase do capitalismo que a questão social se instalou na Europa e no Brasil. Então, quais foram as fases, né, ou a fase do capitalismo que a questão social ela se instalou na Europa e no Brasil? Foi no capitalismo monopolista ou financeiro, ou seja, foi no momento em que as grandes empresas, por exemplo, a Coca-Cola, ela se uniu a várias empresas, se formou uma empresa sólida, né, para vender o seu produto em todo o globo terrestre. Então, capitalismo monopolista ou financeiro? Financeiro por quê? Porque o capitalismo ele está a serviço dos bancos. Os bancos financiam as empresas que estão falindo, as grandes empresas, a juros pequeninos. Agora vai ver o juro lá para uma pessoa física comprar um carro ou uma casa financiada, quanto que não é? Né? Então, a questão social, ela veio aparecer tanto na Europa quanto no Brasil, no capitalismo monopolista ou financeiro. Não vai se esquecer disso aí, tá, gente? Então, vamos analisar as características do capitalismo monopolista para o cenário mundial? Vamos lá? Vamos analisar? Então, se liga aqui. Olha só, o capitalismo monopolista, ele corresponde a um tipo de economia em que o grande comércio, a indústria, eles passam a ser controlados pelo poderio econômico dos bancos comerciais. Então, nesse capitalismo aí financeiro, como eu gosto mais de chamar, quem é que vai ditar as regras? São os bancos comerciais e as instituições financeiras, por exemplo, o BNDES, que vai financiar, né, o FMI. Então, os vários bancos a nível de mundo mesmo, eles vão financiar para outros países e também para empresas, para as multinacionais. Então, você vê que isso aí o capitalismo monopolista, ele é um capitalismo controlador da economia, tá? Então, o outro ponto de vista aqui, o capitalismo monopolista, ele é ligado ao avanço tecnológico, é claro, porque quanto mais nós temos aí o avanço do capitalismo maduro, como o que a gente está vivendo agora, mais tecnologia nós vamos ter. E com mais tecnologia nós vamos aumentar o que, gente? A produção. E a produção vai contribuir para quê? Para que a gente amplie os mercados consumidores. Por exemplo, a gente consome hambúrguer, cheeseburger lá da McDonald's, né? Então, a McDonald's se instalou aqui no Brasil, ela ampliou o mercado consumidor. Nós somos o consumidor de um cheeseburger que é oriundo dos Estados Unidos, né? Numa entrega rápida. Então, você vê. E isso aí é o avanço da tecnologia para criar e ampliar mais o mercado. A importância o capitalismo monopolista ou financeiro, ele vai trazer o quê? A importância do papel dos bancos. Por quê, professora? Porque o banco ele vai contribuir para a estrutura,
para acordo de concentração de mercado e vai fortalecer cada vez mais as empresas em escala global, né? Porque os monopólios, as empresas que vão se unir, elas vão se formar um monopólio, elas vão se fortalecer em escala global. Por exemplo, a Nestlé é uma empresa, é uma multinacional, então ela é um monopólio de várias empresas que formou a Nestlé e com certeza na escala global ela vai ter uma estrutura forte, vai se concentrar enquanto mercado em vários países aí que ela adentrou aí como mercado buscando o consumidor, né? Então vamos analisar aqui, olha só. A gente sempre analisa algo baseado em um autor, tá, gente? Então, vamos analisar aqui enquanto Santos e Costa, tá? 2006, na sua obra, as condições econômicas e sociais e políticas para o surgimento da denominada questão social estão diretamente ligadas a quê? Ao desenvolvimento das forças produtivas. Eu não vou ler toda esse entendimento, que eu quero só que você entenda que as condições econômicas do Brasil, as condições sociais e políticas que nós estamos vivenciando aí, para que surgisse a questão social, tem a ver com o quê? Com o desenvolvimento das forças que produz. Quais são as forças que produz, gente? Não é quem produz nem a indústria. Então, a indústria ela vai se expandir, com certeza a indústria vai se expandir, vai ampliar mercado, né? Desde o século XIX que esses mercados vêm se ampliando. Nós estamos no pleno século XXI, então nós produzimos aí, né, máquinas que são incorporadas ao processo de produção. E isso vem dar um quê? Uma nova dinâmica industrial, né, gente? Que pressupõe a concentração de mão de obra nas cidades. Ou seja, lá no período, se a gente for analisar na época de Getúlio Vargas, as famílias viviam aonde? Na zona rural, mas as famílias saíram da zona rural para a zona urbana, para quê? Porque a mão de obra se fazia necessária aonde? Nas cidades, onde estava se concentrando a toda uma, desencadeando uma nova dinâmica industrial. E com certeza isso que ia requerer uma mão de obra nas cidades. Então as pessoas vieram do campo para a cidade, da zona rural para a cidade, e não tinham onde morar e foram se concentrando ali, principalmente nos países do sul e sudeste. Aí foi aí que foi surgindo as primeiras favelas no Brasil, lá no sul e no sudeste. Porque nós precisamos naquele momento, como precisamos aí nessa nova dinâmica industrial, de mão de obra. E aí a mão de obra, né, faz com que as cidades vão crescendo, vão inchando. Você vê no período ali da Serra Pelada, em que surgiu aí Paraopebas, em que muitas pessoas vieram de vários estados para se concentrar lá em Paraopebas em busca de quê? Em busca de trabalho. Por quê? Porque estava se dando naquele momento histórico ali uma dinâmica industrial que precisava da concentração da mão de obra. E com isso a própria cidade foi se estruturando, né? E hoje nós temos Paraopebas. Então você vê aí, né? Isso diz respeito a quê? Segundo Santos e Costa, as condições econômicas e sociais para que surgisse, então, a questão social, que é fruto desse desenvolvimento das forças de produção, das forças produtivas. Tá certo, gente? Deu para entender? Então, na grande indústria, o grande capital eliminou os entraves à sua plena expansão. Com a introdução, o que foi que aconteceu? O grande capital, ele vai se expandir, vai ser introduzido aí as máquinas, os trabalhadores passam a ser vistos como o quê? Como doença, né? Como apêndice, como aquele que pega ali no pé do dono da empresa, da chefia, né? E vai acabar sendo motivo de revolta por parte da massa trabalhadora que vai cobrar direitos, vai reivindicar direitos, né? Tudo isso nós vamos ter aí, ocorre a dessubjetivação do processo de trabalho e o capital passa a controlar o salário. Quem é que controla os salários? É o capital, né, gente?
objetivando a substituição do trabalhador pelas máquinas. Foi por isso que naquele momento, lá na Inglaterra, na Revolução Industrial, a massa trabalhadora acabaram quebrando as máquinas porque achavam que o culpado de tudo aquilo eram as máquinas, mas não entendendo que a relação era de poder entre uma classe e outra. É o que o Engels vai dizer o quê? Que os trabalhadores concorrem entre si. Eles concorrem entre si como assim, professora? Quanto maior qualificação, mais possibilidade você tem de ser inserido no mercado de trabalho. Mas só que a classe trabalhadora, a gente percebe, analisando aí um parêntese, que elas não são tão, digamos assim, tão, como que eu poderia dizer, tão amigas, vamos dizer assim, né? Tão de depender coletivamente umas das outras, tanto quanto a classe burguesa. Né? A classe burguesa, né, eles também concorrem entre si, porque eles também buscam o mercado, mas só que como eles têm objetivos também comuns, eles estão muito mais unidos, muito mais articulados, né? E isso vai fazer o quê? Entre eles, né? Eles vão sempre colocar aí a necessidade do excedente de mão de obra, do exército industrial de reserva. Para quê? Porque esse exército industrial de reserva, para eles, capitalistas, é excelente, porque é isso que rebaixa o salário e aumenta a jornada de trabalho. Então, o trabalhador vai cada vez mais em busca dos seus direitos, né? Não entende o porquê de todo esse massacre por conta de que ele não se enxerga enquanto trabalhador nessa relação. Ele pode até se enxergar enquanto trabalhador, mas ele não consegue conceber essa relação entre o capital e o trabalho, né? De que ele é expropriado ali, né? Do processo, né? Que ele vai gerar mais-valia para que cada vez mais o capitalista obtenha mais lucro. Então, gente, aqui, com isso vai surgir aqui uma das primeiras expressões nesse processo de industrialização aí, vai surgir primeiro o quê? O pauperismo. O que é o pauperismo, gente? A pobreza extrema. Porque as famílias vão sair da zona rural para a zona urbana, tanto na Revolução Industrial lá na Inglaterra, como nos outros países da Europa, quanto no Brasil também. Então, o pauperismo ele vai se constituir uma das primeiras expressões da denominada questão social. Então, o pauperismo está intimamente vinculado ao antagonismo de classe nesse capitalismo, né? Nessa relação da desigualdade social. Nesse sentido, Engels vai dizer o quê? Ele vai expor que, como classe, só começou a opor-se à burguesia quando resistiu. A classe ela vai resistir violentamente à introdução das máquinas, como aconteceu logo no início do movimento industrial, na Inglaterra e no Brasil também. Então, as pessoas vão resistir às máquinas e vão reivindicar os direitos, tá? É justamente no momento em que as massas trabalhadoras passam a reagir, gente, a essas condições de vida gerada pela pobreza, elas vão fazer o quê, professora? Elas vão se organizar. Elas vão se organizar como classe trabalhadora. Em torno de quê, professora? Em torno dos seus interesses, gente. Em torno dos seus interesses, sociais, enquanto seus interesses civis. Então, esse fenômeno ele vai adquirir uma conotação com certeza política, passando a ser denominado, então, de questão social. Então, gente, é dessa forma que a miséria e a insatisfação da classe trabalhadora, nesse momento aí, que o capitalismo ele vai trazer aí a expansão da questão social, porque a insatisfação do operariado vai fazer o quê? Claro, vai evidenciar a questão social nesse período. No Brasil, em 1930, lá no século XIX, na Inglaterra. Então, a classe trabalhadora vai dizer, peraí, nós queremos, então vai começar a cobrar, e o governo vai fazer o quê?
o governo não, o Estado vai dizer, não, nós precisamos da mão de obra, então nós precisamos gerar aí as políticas sociais para equacionar, amortecer essa questão social oriunda dessa relação entre o capital e o trabalho. Não é bacana, gente? Tá? Então, a questão social, ela se expressa no período Vargas, em 1900, você sabe disso, 1930, né? Então, a partir desse entendimento, você vai trazer aí a questão que traz as características do surgimento do serviço social no Brasil. Qual a influência teórica das bases constitutivas da profissão? Então, aí você, aqui poderia até ser uma questão, tá, gente? Então, no período Vargas, nós vamos ter aí a burguesia e a igreja, elas vão formar alianças, tá? Elas vão formar aliança. Depois que elas vão formar alianças, né? Então ela vai reforçar essa aliança, né? A igreja vai sempre se metendo, a igreja, né, gente? Lá no período Vargas, depois é que a mulher de Getúlio Vargas da Vargas, ela vai capitanear a primeira política social que vai surgir, que é a LPA. Tá? É uma instituição de assistência social. Então, mas claro que a princípio vai ser a burguesia e a igreja que vão formar aliança para superar a questão social, para superar a situação do pauperismo. Tá? E naquele momento, qual era a teoria que nós tínhamos naquele momento ali? Era a teoria, a doutrina social da igreja, com práticas imediatistas, né, com práticas, tipo assim, quando tinha um autor de ato infracional, aquele menino ia para o abrigamento, aquele mendigo também ia para as santas casas de misericórdia, ou seja, eram práticas imediatistas, né, de uma referência do serviço social da França e da Bélgica. Então, não foi à toa, né, que Mary Richman, ela vem também aí trazendo essa teoria aí da França e da Bélgica, porque ela é americana, ela é dos Estados Unidos, Mary Richman, mas ela estudou na França, né? Então, como ela vem trazendo aí essa referência do serviço social franco-belga para o Brasil. Tá? Então, a influência em Getúlio Vargas, a referência do serviço social era franco-belga, não vão esquecer disso aí, tá, gente? Outro aspecto aqui que a gente precisa também analisar é em Santos e Costa, eles ambos trazem aí a pauperização da classe operária, ditada pelas necessidades de acumulação do capital. Então, quanto mais acumulação, mais pobreza. A gente vê esse exemplo hoje aqui. Você vê como a gente está tendo um nível imenso de desemprego, né? Então, olha só, é mais a necessidade de acumular. Quanto mais se acumula capital, mais pobreza a gente tem. Tá? Então, historicamente, essa luta dos trabalhadores, ela sempre foi aí utilizada como estratégia, né? Como estratégia de dominação das classes dominantes. Aí, como é que eu vou conter a classe trabalhadora? Né? Eu vou conter, né, dando para ela isso, concedendo alguns benefícios para que ela se apazigue, para que ela se acalme, para que ela se amorteça. É o que a gente chama, né, de welfare state, estado de bem-estar social. Tá? Mas isso é um outro assunto que a gente não vai entrar nesse detalhe. Importante é você entender aqui que a questão social, então ela vai sair, ela vai emergir, ela vai surgir no decorrer de quê? Da luta operária, tá, gente? E a sua explicitação para o conjunto da sociedade, ela vai se verificar por intermédio das lutas sociais urbanas, que vão se multiplicar, com certeza, e tem como principais protagonistas a classe operária, a burguesia industrial e o Estado que se recusa a intervir no problema. Então, a burguesia industrial, representada aí pelo Estado, ela vai se recusar. Só que vai chegar um momento que ela vai ter que gerar as políticas sociais para poder intervir nessa pobreza. Tá? E é justamente nessa fase monopolista, tá, que a ação do Estado vai se ampliar e vai assumir uma forma, como eu falei, mais complexa, mais alinhada,
tendo em vista a modificação da sua intervenção de maneira funcional e estruturalmente voltada para atender às exigências do capital. Então, através de quê? Das políticas sociais. Então, é só nessa fase aí monopolista que o Estado ele vai dizer, peraí, eu preciso intervir para que a massa da classe se contenha, que eles parem de grevar, que eles possam produzir mais, passam então a apaziguar, né, o acirramento da questão social através das políticas sociais. Então é nesse capitalismo monopolista que torna-se indispensável justamente nesse momento que o Estado vai intervir, a partir do capitalismo monopolista ou financeiro, como eu já falei lá atrás, né, gente? Então, aí que vai se dar a intervenção do Estado na economia para abrandar a estagnação e também abrandar o quê? A questão social. E aí tornando-se uma instância cuja função vai englobar o julgamento diante dos conflitos. E isso quer dizer exatamente o quê? Que é no capitalismo monopolista em que a questão social vai se intensificar e aí vai se gerar um conflito da relação entre o capital e o trabalho das classes, né? E aí, com certeza, o Estado vai intervir na economia para abrandar, né, a questão social. Deu para entender, gente? Então, um ponto aqui importante para a gente trazer, já estamos quase finalizando, um ponto de discussão a partir, olha só, vamos entender, a partir da concretização das possibilidades econômicas, sociais e políticas, que vão a partir dessas possibilidades, que vai surgir aí na ordem monopólica a questão social. Tá? A questão social ela passa a ser atendida por meio de quê, gente? Eu já falei, por meio das políticas sociais. Então, nós vamos aí intervir continuamente nas sequelas da denominada questão social. Então, as políticas sociais, elas vão confirmar a importância das funções econômicas e políticas do Estado no capitalismo dos monopólios. Então, a questão social, ela surge com o capitalismo e as políticas sociais também surgem para quê? Para apaziguar aí tanto as funções econômicas e políticas do Estado nesse capitalismo dos monopólios. Então, você vê que tanto as políticas sociais vão surgir, como se fosse para abrandar aí essa questão social, né? Que vamos entender assim como a cobrança da classe trabalhadora para melhoria da sua condição de vida, tá, gente? Então, o que o Estado burguês vai fazer? Ele vai administrar a questão social por meio de quê? De políticas sociais, atendendo às demandas da ordem monopólica. Então, quem são as demandas da ordem monopólica? A classe trabalhadora. Então, o Estado ele vai administrar essas sequelas da questão social através dessas políticas sociais para poder atender a classe trabalhadora. Então, gente, a política social desse Estado burguês, no capitalismo monopolista, tem sua funcionalidade essencial expressa nos processos que se refere à preservação e ao controle. Ou seja, o capitalismo monopolista, ele vai ter o controle sobre a força de trabalho a partir das políticas sociais. Então, é como se ele dissesse assim, vamos instituir as políticas sociais para a gente controlar a massa trabalhadora. É o exemplo que eu dou, tá? Então, ela vai se encontrar cada vez mais ocupada e aí ela vai ter, através das políticas sociais, vai estar inserida aí, nós vamos destinar alguns benefícios e aí nós vamos conseguir regular a relação entre os burgueses e os trabalhadores, entre a classe burguesa e a classe trabalhadora. Ficou claro, gente? Tá? Então, a política social do Estado burguês, ela vai ser
fundamental para poder regular a relação entre a burguesia e a classe trabalhadora. Tomando aqui uma aguinha, tá? Então, entendam a importância da política social, que também vai surgir nessa relação aí do Estado burguês no capitalismo monopolista, para equacionar as sequelas da questão social. Equacionar, por exemplo, o pauperismo, equacionar os acidentes de trabalho, equacionar as doenças surgidas com o problema da urbanização desordenada. Tudo isso são sequelas da questão social. Então, a política social de saúde, de assistência, de educação vai regular essa relação entre a classe trabalhadora e a classe burguesa, tá? Então, a questão social se cai na prova assim. Como é que ela pode ser definida, professora? Ela é o conjunto, tá, gente? Olha essa definição aí, tome nota. Ela é o conjunto das expressões das desigualdades. Então, o que é questão social? É a desigualdade social, é o conjunto daquilo que se expressa na relação de desigualdade da sociedade capitalista madura. Por que capitalista madura? Porque foi no capitalismo maduro, monopolista, capitalismo financeiro, por isso que é considerado maduro, em que a desigualdade se acirrou, se intensificou e com ela, com certeza, vai surgir a questão social. Então, esse conceito é fundamental para você entender o que é questão social, tá, gente? Então, vou repetir aqui, é o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, que tem uma raiz comum. Qual é a raiz comum do capitalismo maduro? É a produção social, é cada vez mais coletiva, ou seja, o trabalhador, ele coletivamente produz ele produz amplamente e socialmente. Porém, a apropriação dos frutos é de quem? É daquele que detém os meios de produção. É ele que paga aquela produção que é produzida pela classe trabalhadora. Mas só que a classe trabalhadora produz, mas se quiser consumir, tem que comprar o que ela própria produz. Isso quer dizer o quê? Que os frutos se mantêm, os frutos daquilo que é produzido pela classe trabalhadora se mantém privada, se mantém sob o domínio da classe burguesa, é monopolizada por uma parte da sociedade que detém o poderio, que detém os meios de produção. Eu fiz um desenho aqui, né, onde fala aqui da relação, leia cada tópicozinho deste desenho, porque aqui nós temos, dá um entendimento maior do que é questão social, né? Então, é muito importante você entender sobre a perspectiva aqui da Yamamoto, né, que vem trazendo. Então, não deixe de entender, de ler esses 4 tópicos aqui para você entender a relação da questão social com o serviço social, tá, gente? Então, aqui já vamos entender aqui. A expressão, ela surge para dar conta do fenômeno que a Europa ocidental experimentava com a industrialização. Então, a expressão da questão social, ela surge justamente com esse processo de industrialização, iniciado na Inglaterra nas últimas 4 partes do século XVIII. Então, a questão social, gente, ela, mais uma vez eu venho reforçando, dizendo de uma outra forma o que é questão social. Cada hora eu estou falando, mas o mesmo contexto, mas sobre uma nova perspectiva, mas é o mesmo entendimento. E aqui eu digo que a questão social está diretamente ligada aos desdobramentos sociopolíticos, entretanto, na metade do século XIX, com manifestos da classe trabalhadora contra a burguesia. E aí o pauperismo foi nomeado como questão social. Pobreza foi nominada,
nomeada como queiram, como questão, como a primeira questão social. Portanto, a questão social está vinculada a quê? A relação entre o capital e o trabalho. Então, questão social tem a ver com capitalismo e tem a ver com o conflito entre a burguesia e a classe trabalhadora. Cada uma tem um objetivo. Uma quer produzir para poder ter lucro e a outra é explorada através da sua mão de obra, tá? Então, para finalizar, o serviço social, tá, gente? O serviço social brasileiro, ele é uma profissão, nunca se esqueçam disso. Ele é uma profissão sócio-histórica, atua na realidade humano-social, tem por objeto de intervenção as expressões da questão social. Nunca se esqueça disso, tá? Nunca se esqueça que o serviço social é uma profissão sócio-histórica que atua na realidade social. E o objeto de intervenção qual é? As expressões da questão social. Diante desse profundo jogo de forças sociais, é dever ético do profissional de serviço social entender e interpretar criticamente, gente. A gente precisa interpretar criticamente a realidade na qual nós atuamos, na qual você se defronta aí com o seu usuário através da sua escuta qualificada, sem perder de vista que se trata de um processo dinâmico, um processo, né, dinâmico, dialético, que ele não está estático, tá, gente? A realidade, ela não é parada, ela não é estática, ela não é adinâmico, ela não é acrítica, ela não é linear, ela é dinâmica, tá? Dessa forma, podemos alcançar uma prática profissional transformadora e direcionada socialmente. Então, nunca se esqueça disso. Então, diante desse profundo jogo de forças sociais, é dever de quê? É dever ético do profissional entender e interpretar criticamente a realidade na qual atua. Com certeza, né? Sem perder de vista que se trata de um processo dinâmico, tá? Então, a questão social, ela pode ser definida como outra interpretação que eu trago aqui. Ele é o conjunto das expressões da desigualdade da sociedade capitalista madura. Ou seja, não esqueça, tá, gente? Ela tem a raiz comum. Qual é a raiz comum que ela tem? A produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto que a apropriação dos seus frutos se mantém privada, monopolizada por uma sociedade. Os frutos do nosso trabalho, quem é que detém? Não são os que têm os e por isso são privadas, monopolizadas por uma pequena parte da sociedade, certo? Então, eu deixo aqui uma atividade para você. Analise atentamente os itens e faça uma correlação com os dois conceitos, totalidade e dialética. O que é totalidade? Já vimos nas aulas passadas, mas quem não assistiu, totalidade é que tudo aquilo, nós temos a micro informação com a macro informação. Eu vou dar um exemplo, tá? E dialética é que tudo está conectado, nada está parado, nem os astros estão parados, tá, gente? Tudo está conectado. Então, o que isso tem a ver com a totalidade e a dialética? O que isso tem a ver com a questão social? Então, eu vou dar um exemplo aqui. O que é a pandemia, o isolamento social, a aula remota, sem net, sem celular, desemprego, tem a ver com a totalidade dialética? Olha só, a pandemia tem a ver com uma doença que afetou mundialmente a população. Então, isso está dentro da perspectiva de totalidade. Você vê que nós temos a microinformação dentro de uma macroinformação, tá? Então, você vê que isso é totalidade.
E tem a ver com isolamento social? Tem, a pandemia tem a ver com isolamento social, que por sua vez, por estarmos isolados socialmente, nós vamos dar aula remotamente, né? Então você vê que a dialética, um assunto tem a ver com o outro. Estamos aí, muitos de nós estamos sem net, sem celular. Por quê? Porque estamos desempregados, não temos condições de ter um bom celular, uma boa internet. Então você vê que dialética, um assunto tem a ver com o outro e tudo está associado dentro de uma totalidade. Nada está estático, nada está de forma linear, tudo está de forma dinâmica. E nós temos que olhar cada palavra dessa de forma crítica para poder entendê-las num contexto de totalidade dialética, porque tudo tem a ver. E nada está estático. A pandemia se deu a nível nacional, isolamento social também a nível nacional, que tem a ver com aula remota por todo o mundo, não é só aqui no Brasil, mas em todos os estados, na Europa também temos aula remotamente, e muitos estão excluídos do processo de aula porque não tem net, não tem celular, por isso que muitos querem voltar para a aula presencial, muitos não podem voltar porque estão desempregados, porque não conseguem mais pagar a faculdade, para você ver como tudo se correlaciona. Tudo se correlaciona. Isso é totalidade e isso é dialética. Então, é um exemplo que você vai estudar para a prova, tá? E a outra reflexão que eu deixo aqui, olha, diante do conteúdo que estamos, esse conteúdo aqui, nós estamos, todo esse conteúdo aqui que nós estamos aprendendo, né? Analise para você o que você entende por questão social, o que você entende. E eu estou deixando aqui um conceito de Yamamoto, que você pode introjetar esse conceito na sua perspectiva analítica. Então, o que Yamamoto diz aqui? A questão social não é senão as expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe operária. Ou seja, ela diz que a questão social, ela surge quando a classe operária se forma, se fortalece, aí ela começa a exigir e ela entra no cenário político da sociedade, exigindo que seja reconhecida como classe por parte do empresariado e por parte do Estado. E aí ela exige seus direitos, né? Ela se manifesta no cotidiano da vida social. A questão social se manifesta na nossa vida, através do desemprego, da violência, através da educação de má qualidade. Então, tudo isso é uma contradição entre o proletariado e a burguesia, o qual o proletariado, que é a classe trabalhadora, passa a exigir o quê? Outros tipos de intervenção, para além da caridade e da repressão. Então, nós não queremos favor, nós não queremos caridade, nós queremos direitos, já diz Yamamoto. Então, você pode pegar esse contexto e, a partir dele, você pode aqui refletir o que vem a ser questão social para você, segundo tudo isso que nós vimos aqui. Eu dei aqui vários autores, então você não precisa citar autores aqui na sua análise, mas você precisa incorporar o conteúdo que tem a ver com questão social, que é justamente o processo de desenvolvimento da classe operária na perspectiva capitalista, no processo do capitalismo, em que ela quer ser reconhecida como classe, e ela vai ser reconhecida como classe no momento que ela exige o quê? Ela exige que ela exige da burguesia, né, outro tipo de intervenção para as mazelas, para as sequelas da questão social, da pobreza, da fome. Ela não quer caridade, nós não queremos caridade, nós não queremos cestas básicas, nós queremos direito ao emprego para poder comprar a cesta básica, certo? Então é nessa perspectiva que a gente termina essa revisão, e ela também, eu vou deixá-la, a aula ministrada lá na Teams, tão logo ela retorne aí do seu processo de correção.
né, que a própria professora Fábia falou que está aí, né, está com problema a Teams. Pelo menos hoje, dia 28, ela está com problema. Se Deus quiser, amanhã, dia 29, eu vou gravar e deixar lá na Teams para quem quiser também ouvir, tá? Para quem quiser estudar também. Mas aqui, gente, eu dei todos os macetes e você vai entender a prova de como que vai realmente ser o contexto geral de todas as aulas está centrada nessa revisão, ok? Muito obrigada e boa noite. Nesse dia 28 de setembro de 2020. Um abraço.